Olá, participantes do Clube FI. Estamos aqui no Fórum GRI de Fundos Imobiliários e a gente está aqui agora com o Diogo Arantes, do canal FI Fácil. Muito obrigado pela sua participação, Diogo. Obrigado, Rodrigo. Quero agradecer você por esse convite aqui. Fico muito feliz aí de participar. Você já veio no meu canal, agora é a minha vez de retribuir e agradecer. Obrigado e parabéns pelo trabalho de disseminação desse mercado. Bom, a gente está tendo uma evolução aí dos produtos financeiros, né? Principalmente em relação a FIP e FIPE. Você pode comentar sobre isso? Não, claro, com certeza. Deixa eu só contextualizar um pouquinho o que a gente vê como mercado, né? A gente vê um mercado hoje em dia que está crescendo bastante. E por quê? Porque a gente basicamente baixou a taxa de juros e isso incentiva vários produtos, né? Um desses produtos é justamente os FIPs e ES, que são de infraestrutura. A CVM recentemente, há uns 3, 4 anos atrás, reformulou uma normatização e veio também alguns incentivos. Mas para entender essa entrada, a gente pode comparar um pouquinho até com os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários cresceram bastante agora, né? E foi até um dos focos do que eu trabalho também lá no canal. E com esse crescimento de pessoas vindo de uma renda fixa e vindo, às vezes, de uma renda variável com alto vol, a gente encontrou um produto intermediário, que é o fundo imobiliário. Só que se as pessoas começassem a entender tanto que esse mercado é vasto de produtos, e entender também que tem outros produtos que conseguem oferecer essa mesma volatilidade, essa mesma baixa volatilidade que fundos imobiliários, e também entender que esse é um tipo de produto que tende a crescer, e agora a gente tem um número limitado de informação, mas a gente tende a crescer bastante, esse FIPE ele consegue trazer o mercado de capitais, que é justamente um incentivo à infraestrutura, justamente para o investidor comum. Então, não é comum você comprar uma linha de transmissão. Não é comum você comprar parques eólicos. Em contrapartida, quando você investe num FIPE, você tem essa possibilidade. E uma outra coisa também, que às vezes estava fechada ali a Club Deals, que eram pessoas com investidores mais caros, eram os próprios FIPs mesmo. Então, você tendo esses dois produtos que alguns fundos hoje, até FIs de desenvolvimento, já estão trazendo parte desse mercado de desenvolvimento para dentro dos fundos, né? Só que o outro mercado que eu acho espetacular, que tem crescido muito, é justamente esse de mercado de FIPE aí. Tá, então você tem também a questão, você tem certas semelhanças pelo menos com o perfil do fundo imobiliário, né? Você tem contratos longos, né? Que às vezes você pode ter no fundo imobiliário também, mais dinheiro para infraestrutura, que às vezes você pode também conseguir isso no fundo imobiliário, mas através de investimentos no mercado imobiliário. E isso pode ter um potencial para atrair investidores também com esse perfil mais conservador de fundo imobiliário, né? Agora, a gente está carente de informação ainda, né, desse mercado, né? A gente já tinha batido um papo também. Esse mercado que a gente tem hoje, em termos de FIPE, é basicamente o mercado que você iniciou no Clube FI. Que era dificílimo de você achar informação. Que não tinha quase nada. Quem sabe daqui a 10 anos vai se tornar a bola da vez, né? Não, e eu acho que tem muito potencial. Se você olhar lá no nosso primo rico, que é o REITs americano, o REITs americano já engloba essa parte de transmissão e vários setores que estão dentro, englobados pelo FIPE. Então a gente no Brasil acabou dividindo um pouco, né, deixando parte do fundo imobiliário, que é mais voltado ao foco imobiliário, e esse FIPE. Só que, por exemplo, a gente não tem um Fundosnet, que é onde você dissemina várias informações. Então, hoje em dia, para a gente buscar informação, eu tenho que ir no site realmente da gestora. A gestora que é provedora da informação, as informações ainda não estão padronizadas, né? Por exemplo, não tem um informe mensal como tem. A gente sabe que, por exemplo, um informe mensal para os fundos imobiliários e para um FIPE teria que ser diferente, mas a gente ainda não tem. Eu acredito que vai acabar evoluindo esse mercado, até porque eu acho que a CVM está para liberar, porque por enquanto esse é um mercado ainda só de qualificado. E, por exemplo, vamos pegar um exemplo lá, que é um dos ativos lá, ele tem uma negociação de 3,5 milhões diários, que é basicamente a negociação de um fundo imobiliário para qualificado. Então, assim, a gente imagina, pelo menos eu tenho imaginado, que com a liberação a gente vai incentivar mais pessoas, porque hoje em dia, muita gente que eu converso sobre esse produto, que está muito animado de conversar, já
trava na primeira barreira. Não sou qualificado. Aí a segunda, de onde eu consigo as informações? Pô, é muito dispersa. Segunda barreira. Então eu acho que com o tempo e com o trabalho também de vocês, às vezes colocando isso no canal também. Tem a ver com o trabalho que a gente fazer, presta lá, com o serviço que a gente presta para os nossos usuários. E eu acho que assim, por exemplo, quando eu conheci o clube, foi justamente buscando informação. E aí eu acho que faz todo sentido você ter um lugar onde as informações estão lá e você cada vez mais procurar, né? Para entender como é que coloca na carteira, para entender como o produto pode te ajudar, né? E vamos fazer só um paralelo de novo de um contrato atípico ali que a gente vê em alguns fundos de logístico, por exemplo. Você tem contratos de 10 a 15 anos. No contrato, alguns contratos de FIPE, de transmissão, por exemplo, tem contratos de 30 anos. Com cap de mais ou menos IPCA mais 8. Cara, quem não quer ganhar IPCA mais 8? Tipo, a gente às vezes tá brigando com CRI de 110% de CDI, 100%, 99% de CDI. Então, talvez a gente vê um boom aí, quando o mercado compreender todas essas vantagens, a gente pode ter um crescimento desse mercado, né? Então, qual é o incentivo, além desse... É muito atrativo, né? A renda que ele pode proporcionar para o investidor realmente é muito atrativa, né? Tem mais algum incentivo? Por exemplo, você tem também uma facilidade de entendimento, porque são contratos, né? Você vai ter que analisar o contrato, né? Então, é como se pode se considerar como uma renda fixa? Não é igual fundos imobiliários, a gente não pode exatamente considerar uma renda fixa, porque o preço varia, mas a gente tem O preço varia, mas o contrato... O contrato está lá. Isso. Então, se você se balizar pelo contrato, igual você pegar um contrato atípico, e na verdade eu acho que você tem muito mais segurança analisando um FIPE. Mas às vezes pode ter vários contratos na carteira, tem né? vários contratos. E a diferença, talvez, é por conta de estruturalmente. Hoje em dia, a maioria dos FIPs e ES não tem obrigatoriamente distribuição mensal, né? A maioria está tendo alguns distribuem trimestral, outros semestral, outros anuais. Talvez uma padronização nesse sentido ajudaria também. Uma outra questão é a seguinte, em termos de imposto de renda. O FI, se você ficar, o rendimento é isento. No FIPE, no FIPE, ele é isento, só que não chama rendimento, chama amortização. Porque por uma estrutura contábil, você tem, na verdade, ele recebe o crédito e ele vai aumentando o patrimonial e depois você amortiza e volta para o valor patrimonial normal. Só que tem uma vantagem, em termos de rendimento quase não muda, mas tem uma vantagem que se você vender com lucro, você não tem que pagar imposto. E no fundo imobiliário você tem que pagar 20%, como todo mundo sabe. Então, assim, você tem vantagens para fazer isso. Eu acho que, por exemplo, se tirar essa barreira do qualificado, a gente já dá um boom nesse setor. Eu acho que várias gestoras já estão de olho, está tendo novas emissões, então também está crescendo, aproveitando esse momento de pandemia para se reposicionar. Eu acho que o mercado de infraestrutura carece desse tipo de produto para fomentar. Eu acho que o mercado imobiliário, por exemplo, a gente viu um boom desse mercado imobiliário. Então, eu imagino que tem uma outra coisa positiva também, que é a lei do saneamento, que passou em breve. E isso também pode englobar justamente no FIPE. Então, a gente tem vários produtos que podem ser incorporados e que podem fazer parte de um portfólio muito interessante e que dá ganho para as pessoas, principalmente baseadas nesses contratos longos, e como se fosse, eu vou equiparar com um contrato atípico, né? Não tem a mesma lei, é diferente um pouquinho, mas realmente você tem contratos longos e que... É muito interessante isso, porque eu acho que o investidor, o investidor de fundo imobiliário, hoje a gente está com 1 milhão e 100 mil investidores, saiu o boletim recentemente da B3, e eu acho que já caiu na boca do povo, né? Não tem como negar isso, e esse tipo de investimento parece que vai soar muito bem para o investidor de fundo imobiliário. Então, eu acho que pode ter um potencial muito grande. A gente está num início do processo, agora ainda embrionário, mas que pode ter um crescimento explosivo aí, quem sabe, aí nos próximos 10 anos. Né? É o que eu espero. E assim, eu vou confessar uma coisa para vocês. A primeira vez que eu comprei um fundo, um FIPE, foi pensando... Eu fui estudar ali, vi o prospecto, vi tudo. E como foi estruturado, para mim, ainda mais porque eu tinha estudado REITs, me pareceu um fundo imobiliário. E você compra também na B3, você compra no Home Broker. Você compra também com final 11, é muito parecido. Aí depois que eu fui, quando foi classificar,
Eu tinha analisado tudo, eu vi que a informação não tinha, por exemplo, no clube. Eu falei, pô, por que não tem lá, né? Será que ainda não entrou? Eu estava olhando o prospecto, aí eu falei, não deve ter entrado ainda. Aí eu vi o prospecto, vi a habilidade, achei a habilidade, a habilidade de IPCA mais 8%. Falei, cara, que produto top. Vou entrar. De repente, quando eu fui olhar na minha classificação, estava ali como outros produtos e não como FI. Aí eu falei, peraí. Aí eu fui olhar que é um FIP. Então depois eu confesso que... Bacana. Vamos analisar essa entrevista daqui a uns 10 anos, vamos ver o que vai acontecer com esse mercado. Ó, eu tenho certeza que pelo menos triplicar de tamanho em 2 anos ele deve triplicar. Legal. Com certeza. Então tá, eu vou cobrar, hein? Então tá. Muito obrigado pela sua participação, Diogo. Prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite. Valeu. Então, gente, se vocês gostaram da entrevista, não deixa de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, fazer seu comentário e a gente vai soltando aos poucos aí as próximas entrevistas. Então é importante você se inscrever clicando no sininho para ser notificado das próximas. Muito obrigado.